Oi, pessoal. Então, aqui nesse slide a gente tem a definição e a condição de existência. Então, observem, né? O A precisa ser um número real positivo, ó, real, não negativo, diferente de zero, ou seja, real positivo. O B precisa também ser real positivo e diferente de 1. Então, ó, o B aqui, que é a base, tem que ser diferente de 1, real positivo, e o A, real positivo. E o X é qualquer real, a resposta aqui é qualquer real, tá? Define-se o logaritmo de A na base B, o número x, aqui se deve elevar B para se obter A. Então, ó, observem aqui a definição, né? A gente escreve log de A na base B é igual a x, se somente se B elevado a x é igual a A, certo? Então, ó, na condição de existência, né, a gente pode estabelecer essa ordem aqui para escrever, né, a definição de logaritmo na forma de uma exponencial. Então, todo logaritmo equivale aí a uma exponencial, tá? Só lembrando aqui, ó, esse B a gente chama de base do logaritmo, que é a mesma base da potência, equivalente, ó. Esse A gente chama de logaritmando e esse X de logaritmo, certo? A e B devem ser reais positivos, B é diferente de 1 e o X qualquer real. Das consequências da definição, a gente pode ir direto já, né, tirar essas conclusões aqui, ó. Primeira, log de B na mesma base B é sempre igual a 1. Por quê? B elevado a 1, né, é igual a ele mesmo, certo? Lembrando que isso deve obedecer sempre às condições de existência, tá? Log de 1 numa base B é sempre igual a 0. Por quê? Qualquer base B, né, diferente de 0, elevado a 0 é igual a 1, certo? Se log de A na base B é igual a log de C na base B, então A deve ser igual a C, certo? Então, se dois logaritmos de mesma base são iguais, os logaritmandos também precisam ser iguais. Uma base B elevada a um logaritmo na mesma base B é igual ao logaritmando, certo? Por quê? Por exemplo, se a gente chamar esse log de A na base B de x, isso implica o quê? Que B elevado a x é igual a A. Mas esse log aqui, ó, de A na base B, eu não chamei de x? Então, aqui não fica B elevado a x? E o que é B elevado a x? É A, certo? Então, uma base B elevada a um logaritmo na mesma base B resulta no logaritmando. E, além disso, a gente tem duas convenções importantes na anotação, né? Toda vez que a base for 10, né, um logaritmo decimal, a gente omite a base. Então, log de x na base 10, a gente vai escrever apenas log de x. Toda vez que a base for um número irracional e, número de Euler, a gente troca o logaritmo, a expressão log, por ln, né? Logaritmo natural, logaritmo neperiano. Então, log de x na base e é a mesma coisa que ln de x. Essa é a notação para representar esse logaritmo, certo? Bom, e aí a gente tem as propriedades operatórias que são importantes, né? Para simplificar expressões envolvendo logaritmos, fazer cálculos envolvendo logaritmos. Então, primeiro, obedecendo todas as condições de existência, ó, sejam B, M, N, números reais positivos, a base que vai ser, eu vou chamar de B, vai ser diferente de 1, a gente tem, primeiro, logaritmo de um produto. Se eu tiver aqui no logaritmando um produto de dois números, né, M por N, reais positivos, numa base B, esse logaritmo desse produto pode ser separado como uma soma de dois logaritmos. Por quê? Observe que a gente vai conseguir demonstrar isso usando as propriedades de potência, tá? Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar log de m na base b de x e log de n na base b de y, certo? Isso implica que o quê? Ó, da definição de logaritmo, não implica que b elevado a x é igual a m? E b elevado a y é igual a n? É isso? Agora o log do produto de m vezes n na base b, eu vou chamar de z. Isso implica o quê? Que b elevado a z é igual ao produto de m por n, certo? Mas m e n não posso trocar por essas potências? Então, eu posso escrever isso daqui assim, ó. B elevado a z é igual a b elevado a x vezes b elevado a y. E aí, da propriedade de potência, quando eu tenho um produto de potência de mesma base, eu posso manter a base e
somar os expoentes, né? Então, vai ficar assim, ó, certo? Nessa equação exponencial aqui, ó, as duas bases são iguais, isso implica que os expoentes vão ser iguais. Então, que z é igual a x mais y. Z é esse logaritmo, né? X e y são esses dois aqui, tá certo? Então, a gente demonstrou a primeira propriedade. Então, tendo um produto no logaritmando, eu separo como uma soma de dois logaritmos. Da mesma forma, tendo um quociente no logaritmando, eu separo como uma diferença de dois logaritmos. Vou deixar essa para vocês demonstrarem usando a mesma ideia aqui, tá? Chamem o log de m na base b de x, depois o log de n na base b de y, e vocês vão ver que é possível demonstrar usando propriedades de potência, tá? Então, se eu tenho um quociente no logaritmando, eu separo como uma diferença de dois logaritmos. Logaritmo de uma potência. A propriedade vai me dizer o seguinte, se eu tenho m elevado a n, nesse caso o n não precisa ser positivo, tá? Só o m. Se eu tenho um logaritmo de m elevado a n na base b, esse n eu posso passar aqui, ó, multiplicando o logaritmo de m na base b. Vamos demonstrar isso? Então, ó, o que é log de m na base b? Eu vou chamar isso de x. Pela definição de logaritmo, né, eu posso escrever que b elevado a x é igual a m, certo? Bom, agora, log de m elevado a n na base b, a gente pode escrever como? Eu posso chamar isso de y, por exemplo. Isso vai me dar o seguinte, que b elevado a y é igual a m elevado a n, certo? Se eu pegar nessa expressão aqui, ó, e elevar n dos dois lados, vai ficar assim, ó, b elevado a x elevado a n é igual a m elevado a n, tá certo? E o que é m elevado a n? Não posso trocar por isso, por b elevado a y? Então, deixa eu passar para cá, que não vai caber. Como que vai ficar? Aí, da propriedade de potência, ó, se eu tenho dois expoentes, eu posso escrever isso como um produto, né? N vezes x. E aqui fica b elevado a y. Pronto, uma igualdade de exponenciais de mesma base, então os expoentes devem ser iguais, né? E a partir disso a gente tem essa equaçãozinha aqui, essa igualdade. Ou seja, n vezes x, então n vezes o log de m na base b, é igual ao log de m elevado a n, certo? Então, a gente demonstra aqui pela propriedade de potência também. E essa é uma propriedade bem importante, né, que é a de mudança de base. Eu digo importante porque as calculadoras convencionais, aí, né, as calculadoras científicas, trazem logaritmos de base 10 de base e. Se você observar, né, ela só tem log, aparece essa função, log de x, e aparece essa função. E aí? Mas quando eu precisar calcular logaritmo numa base 2, numa base 5, numa base meio, qualquer outra base diferente de 10 e de e, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mudança de base. O que diz a mudança de base? Estão obedecendo aqui as condições de existência, né? M positivo, N positivo diferente de 1, base B também diferente de 1 e B positivo. Se eu tenho um log de M numa base N e eu quero passar tudo para uma outra base B, eu posso escrever como quociente de log de M na base B por log de N na base B, certo? Vamos demonstrar isso? Ó, eu vou chamar esse logaritmo aqui de x, log de m na base b de x. Isso me dá, né, da definição, que b elevado a x igual a m. Eu vou chamar log de n na base b de y. Da definição eu obtenho que b elevado a y é igual a n. E eu vou chamar log de m na base n de z. E da definição eu tenho isso, certo? N elevado a z é igual a m. Beleza? Bom, mas o que é n? Não é b elevado a y? Opa, rabisquei aqui. Posso trocar o n por b elevado a y? Então, ó, posso trocar assim, certo? E o que é m? Não é b elevado a x? Eu posso trocar aqui, beleza? E aqui, opa, falei uma coisa, escrevi outra. E aqui da propriedade de potência eu posso multiplicar os expoentes, ó. B elevado a yz igual a b elevado a x, tá certo? E aí, da igualdade de exponenciais, eu tenho que os expoentes devem ser iguais também, já que a base é a mesma, né? Então, yz
igual a x. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir quanto que é log de m na base n, que eu chamei de z. Então é só isolar o z. Se eu isolar o z, não vai ficar x sobre y, ó, que é os dois logaritmos aqui que eu tinha determinado primeiro. Então pronto, tá demonstrado, certo? Agora vamos ver aqui alguns exemplos de como usar essas propriedades, né, no desenvolvimento, no cálculo de logaritmos. Então, ó, nós vamos determinar o desenvolvimento dessa expressão logarítmica aqui, tá? E o que eu tenho aqui? Observe, eu tenho um quociente, a gente viu lá na segunda propriedade que o quociente eu separo subtraindo os logaritmos. Eu tenho um produto, que eu separo somando, e eu tenho potências. Esse raiz quadrada de b, lembra que a gente pode escrever como b elevado a meio. Então, essa expressão, a princípio, eu posso escrever ela assim, ó, a vezes b elevado a meio dividido por c ao cubo. E aí, começando a separar usando as propriedades, eu posso escrever isso daqui assim, ó, log de a mais log de b elevado a meio. Observem que aqui a base é 10, tá? Porque ela está omitida. Menos, por causa da diferença, log de c elevado ao cubo. E ainda na propriedade, pela terceira propriedade lá da potência, né? Esse expoente, ó, pode vir aqui multiplicando, assim como o 3. Então, no final das contas, vai ficar log de a mais meio log de b menos 3 log de c. Então, pronto. Eu usei as propriedades e desenvolvi o máximo que eu poderia, tá? Por que é útil fazer isso, né, gente? Porque às vezes eu vou conhecer esse valor log de a, às vezes eu vou conhecer esse, e aí é só substituir e calcular o valor dessa expressão, como vai ser o caso aqui desse segundo exemplo, ó. Então, ó, ele me deu log de 2 na base 10, tá? Base omitida, que é igual a 0,3, aproximadamente. Isso indica que 10 elevado a 0,3 dá aproximadamente 2. Log de 5, que é igual a 0,7. Pediu para determinar log de 200 na base 2. Olha aqui, ainda tem a mudança de base. Como nós vamos fazer isso, né? Primeira coisa, vamos decompor esse 200 em potências de 2 e 5 e mostrar que eu consigo escrever, né, esse 200 como um produto de potências de 2 e 5. Então, primeiro eu posso dividir por 2, vai dar 100, por 2, 50, por 2, 25, por 5, 5 por 5, 1. Então, ó, é 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado. Então, log de 200, primeiro, né, log de 200 na base 2, pode ser escrito assim, log de 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado na base 2, certo? E aí, usando as propriedades, eu vou separar como? Vai ficar assim, ó, log de 2 ao cubo na base 2, mais log de 5 ao quadrado na base 2. Ainda, né, as propriedades operacionais, o 3 eu faço multiplicando, continuar aqui, ó. Vai ficar 3 vezes log de 2 na base 2, mais 2 vezes log de 5 na base 2. Log de 2 na base 2 é uma consequência da definição, né? Quando a base e o logaritmando são iguais, isso aqui dá 1. Então, a expressão vai ficar assim, ó, 3 vezes 1 por enquanto, né? 2 vezes. Agora, o log de 5 na base 2, eu não sei, não faço ideia. Mas, a gente pode usar a mudança de base. Então, eu posso escrever isso daqui, ó, passar tudo para a base 10, que é o que foi dado, né, no enunciado, da seguinte forma. Log de 5 na base 10, dividido por log de 2 na base 10, certo? E esses valores me foram dados, ó, 0,7 e 0,3. Então, olha como que vai ficar. Deixa eu continuar aqui embaixo. 3 vezes 1, 3, né? Aqui vai ficar 0,7 dividido por 0,3. Tá certo? Vamos fazer aqui na calculadora. Ó, vou fazer aqui e dar o resultado aproximado, tá? 0,7 por 0,3. Na verdade, vai dar uma dízima periódica. Vamos deixar na forma de fração, multiplicando por 10, ó. Vai ficar assim, ó. 3 mais 2 vezes 7, 14 terços. Se eu quiser ainda somar e deixar tudo na forma de fração, esse 3 inteiros, concordam comigo que eu posso escrever assim, ó, 9 terços? Para eu poder somar com 14 terços, né? 9 por 3 é 3 inteiros. E aí, somando, 14 mais 9, 23, né? Pronto. Então, o valor daquela expressão lá é aproximadamente 23 terços, tá? Poderia ter feito a divisão e dado a resposta em decimal, mas aqui vai dar dízima periódica, então
deixar aí na forma de fração, ok? Agora sobre função logarítmica, certo? Então a gente vai relacionar a operação de logaritmo a uma função a partir da seguinte definição. Bom, dado um A real positivo, né, ó, não negativo, não nulo, e diferente de 1, chama-se função logarítmica de base a função f definida de reais positivos em reais, dada por f de x igual a log de x na base a. Bom, por que esse a precisa obedecer essas características, né? Lembra lá por causa da definição da operação de logaritmo, né? O a, que é a base aqui do logaritmo, tem que ser um número positivo e diferente de 1. Sobre a função, o domínio da função, ó, esse primeiro conjunto aqui, né? Deve ser real positivo. Por quê? O domínio, lembra que são os valores que nós podemos colocar no lugar do x, atribuir para x? Então, pela definição da operação de logaritmo, né? Esse x precisa ser real positivo, certo? E o contradomínio, né, aqui, são todos os reais. Então, o que é uma função logarítmica, né, de base a? É a função que associa a cada x o seu logaritmo nessa base a, ou seja, que pergunta essa função faz, né? Ela faz a pergunta, qual é a potência que eu devo elevar ao a para se obter o valor de x, certo? Então, aqui alguns exemplos, ó, de função logarítmica. Uma função logarítmica de base 2, né? Y igual a log de x na base 2. Y igual a log de x, ó, aqui é na base 10, certo? Lembra da convenção, né? F de x igual a log de x na base meio, é uma função logarítmica de base meio. Y igual a ln de x, função logarítmica de base e, né? Número irracional e. Então, por exemplo, ó, aqui tem a relação na forma de diagramas de Venn-Euler, né? Da função logarítmica de base 2, y igual a log de x na base 2. Então, que pergunta ela faz? Por exemplo, quanto que eu devo elevar o 2 para se obter 4? Eu devo elevar ao quadrado. Então, ela dá a imagem aqui, a resposta. Quanto eu devo elevar 2 para se obter raiz de 2? Eu devo elevar a meio, né? Ó, isso aqui não é equivalente? 2 elevado a meio, equivalente a raiz quadrada de 2. Quanto eu devo elevar a base 2 para se obter 1? Eu devo elevar a 0. E assim por diante, né? Qualquer função logarítmica nessa forma básica aqui, né? Log de x na base a, vai ter domínio real positivo, por causa da definição de logaritmo. Agora, se a função não tiver essa forma básica, né? Como essa daqui, por exemplo, ó. Nessa função aqui, a gente tem o x, né, aparece aqui no logaritmando, mas no meio de uma expressão de primeiro grau, e aparece na base também. Então, quais são as condições de existência da operação, né? O que a gente tem que ter? Aquele número que está ali em cima, no logaritmando, deve ser positivo, não é isso? Resolvendo essa equação aqui, ó, eu obtenho isso daqui. Posso passar o x que está negativo para cá, né? Vai ficar o quê? 3 maior que x ou x menor que 3, né? Se eu inverter a desigualdade, beleza? E sobre a base? A base, que é x menos 1, também tem que ser positiva e diferente de 1, ó. São as duas restrições para a base, certo? Nessa inequação aqui, se eu passar 1 para cá positivo, vai ficar assim, x maior que 1. E aqui, se eu passar 1 para cá somando, vai ficar x diferente de 2. No final das contas, né, para eu determinar o domínio dessa função, eu tenho que satisfazer essas três condições de existência, né? Porque senão a operação de logaritmo não está definida. Então, quais são essas três condições? Vamos representar aqui na forma de uma reta real, né? Esse primeiro intervalo aqui, ó, x menor que 3. Então, vou representar um 3 aqui aberto, x menor que 3. Seria aqui, certo? Esse segundo intervalo, x maior que 1. 1 está aqui, né, mais ou menos, à esquerda do 3, x maior que 1. E aqui, x diferente de 2, eu teria que pular, né, um ponto aqui, certo? Então, como eu disse, eu tenho que obedecer às três coisas, né? Isto, e isto, e isto. Então, eu tenho uma interseção entre esses intervalos. A interseção, o pedacinho comum dos dois, vai ser entre 1 e 3, exceto o 2, né? Então, o que está nas duas retas ao mesmo tempo? Então, como que eu escreveria o domínio dessa função f? Lembra dessa notação, né? X pertence aos reais, tal que x é maior que 1 e menor que 3 e x diferente de 2, né? Opa!
Então, essa é uma forma de escrever aí o domínio dessa função, certo? Então, observar quando a gente for discutir domínio de função logarítmica, sempre observar as condições de existência. Agora, vamos fazer as observações a respeito do gráfico da função logarítmica, né? Vamos construir primeiro, então, o gráfico da função log de x na base 2, tá? Eu já coloquei na tabela aqui alguns valores possíveis para x, né, dentro da condição do domínio aqui, né, x real positivo. Então, por exemplo, se x for 1/8, quanto que eu devo elevar 2 para dar 1/8? Menos 3, não é? 2 elevado a menos 3, lembra que a gente inverte a base, ó, 2 elevado a menos 3 é o mesmo que meio elevado ao cubo, que vai dar 1/8. Se eu colocar 1/4 no lugar do x, quanto eu devo elevar 2 para obter 1/4? Menos 2, da mesma forma, né? Se eu colocar 1/2, quanto que eu devo elevar 2 para obter 1/2? Eu devo elevar menos 1. Se eu colocar 1 aqui, quanto que eu devo elevar 2 para obter 1? 2 elevado a 0, né? Quanto eu devo elevar 2 para dar 2? Né? Log de 2 na base 2 é igual a 1, lembra da consequência da definição. 2 elevado a quanto que dá 4? 2 elevado ao quadrado. 2 elevado a quanto que dá 8? 2 elevado ao cubo. Então, aqui a gente tem alguns pontos, né? Alguns pares ordenados que eu posso representar e fazer o gráfico dessa função. Vou fazer esse na mão só para não ligar muito torto, tá? Mas só para a gente poder fazer essa observação. Ó, aqui, entre 0 e 1, vamos só pegar mais ou menos o meio, tá? Aqui estaria o meio, aqui estaria 1/4, aqui estaria 1/8, mais ou menos, tá? Então, primeiro ponto. Quando x é 1/8, a imagem é menos 3. Então, 1/8 menos 3, mais ou menos aqui, tá? Segundo ponto. Quando x é 1/4, a imagem é menos 2. Mais ou menos aqui. Quando x é meio, a imagem é menos 1. Ó, mais ou menos aqui. Quando x é 1, o y é 0. É um ponto em cima do eixo das abscissas. Quando x é 2, o y é 1. Então, 2, 1, né? Esse ponto aqui. Quando x é 4, o y é 2. E quando x é 8, o y é 3. Então, conseguem enxergar a curva? Fica meio torto. Tá, eu vou fazer a próxima no GeoGebra, tá? Enfim. Desconsiderem os erros aí por experiência na sala de aula, né? Quanto mais eu mexo no meu gráfico, pior fica. Então, vamos deixar assim. Então, ó, observem que aqui, né, a gente tem uma função crescente, uma função logarítmica crescente, né? Porque a base é 2. Já nós vamos lembrar essas características. Aqui, se a gente for determinar a imagem dessa função, a imagem é os valores que o y, né, que o f de x pode assumir. Nesse caso, ó, quanto mais perto do zero eu colocar valores, concordam que o y vai tender aqui a menos infinito? Então, a imagem começa no menos infinito. E quanto maior os valores de x, a função continua sempre crescendo, apesar que o crescimento dela é cada vez mais devagar, né, mas é sempre crescente. Então, a imagem é todos os reais, certo? Para esta função. Bom, agora vamos fazer o gráfico de uma função de base 1/3, tá? Para esboçar esse gráfico, vamos pensar aqui que valores que eu posso colocar no lugar do x. Então, seria interessante eu colocar potências, né, de 3 ou de 1/3. Vou colocar 1/9, 1/3, certo? 1, 3, 9. Acho que esses valores já vão ser suficientes para a gente observar o comportamento da função. Bom, se eu colocar 1/9 aqui, quanto que eu devo levar 1/3 para obter 1/9? Devo levar ao quadrado, certo? Se eu colocar 1/3, eu devo levar 1/3 a 1 para dar ele mesmo. Se eu colocar 1, quanto que eu devo levar 1/3 para dar 1? Eu tenho que levar a 0. Se eu colocar 3, quanto que eu tenho que levar 1/3 para dar 3? É menos 1, não é isso? Ó, se eu fizer 1/3 elevado a menos 1, eu não inverto a base. Equivale a 3. Quanto que eu devo elevar 1/3 para dar 9 menos 2? Então, a gente tem aqui alguns pontos. Vamos esboçar eles aqui, né? Por exemplo, quando x é 9, a imagem é menos 2. Ó, vai dar um ponto aqui. Quando x é 3, a imagem é menos 1. Pontinho aqui. Quando x é 1, a imagem é 0. Pontinho aqui.
Quando x é 1/3, a imagem é 1. Então, vou marcar mais ou menos aqui na terça parte, mais ou menos aqui. Quando x é 1/9, a imagem é 2. Então, 1/9 estaria bem pertinho, né, aqui do zero. Só para a gente observar o comportamento aqui. Oh, ficou torto. Comportamento aqui da curva. Bom? Nossa, gente. Não, peraí. Não, agora ficou muito feio. Vamos... vamos abrir o GeoGebra. Enfim, nesse caso a gente tem uma curva decrescente, né? E o que acontece? Quanto mais eu me aproximo do x, maior é o valor da função, não é? Perdão, mais eu me aproximo do zero. Então, quanto o x cresce, a função decresce, tá? Ela vai para menos infinito. A imagem continua sendo todos os reais, né? Porque a gente tem imagem de menos infinito a mais infinito. Então, o que a gente pode observar? Nesse caso, a função logarítmica foi decrescente, por quê? Porque a base é 1/3. E na função anterior, a função logarítmica foi crescente porque a base era 2, né? Então, quais são as condições para a gente ter uma função crescente e uma função decrescente? Se a base for maior que 1, a função logarítmica cresce. Se a base for menor que 1, lembra que a base é sempre positiva, tá? E nunca igual a 1, né? Se ela for menor que 1, a função logarítmica decresce, certo? E aqui, gente, eu queria só observar a questão das funções inversas, tá? Aliás, vamos pular desse exemplo para um outro. Por exemplo, porque aqui eu já fiz na GeoGebra, tá? A função meio elevado a x, que é uma função exponencial, e a função log de x na base meio. Se a gente observar, elas são funções inversas. O que quer dizer isso? Na função meio elevado a x, ó, a gente tem um domínio contra domínio, né? Na função meio elevado a x, eu vou ter valores de x que vai levar aqui. Por exemplo, se eu coloco, sei lá, menos 2. Quanto que é meio elevado a menos 2? Meio elevado a menos 2, inverte a base, né? Vai ficar, meio, vamos calcular aqui. Elevado a menos 2, inverte a base, dá 2 inteiro elevado ao quadrado, que dá 4, né? Então, leva aqui no 4, certo? Agora, a função log de x na base meia, ela faz a pergunta de uma forma contrária, não é? Então, ela faz esse caminho inverso. Ó, ela leva o 4 no menos 2. Então, se eu coloco 4 no lugar do x para esta função, quanto que eu devo levar meio para dar 4? Eu devo levar menos 2. Tá vendo? Então, ela parece, né, os pares ordenados inversos aqui. Então, essa é a característica da função inversa, né? Graficamente, como que fica, né? O que a gente pode observar? Ambas as funções são decrescentes, tá? Porque a base é meio, né? Ambas são base meio, né? Tanto a exponencial quanto a logarítmica. E ambas são decrescentes. Aqui em azul, né, a gente tem a função exponencial decrescente, ó, de base meio. E em verde, a logarítmica decrescente, de base meio também, certo? O que a gente quer observar graficamente, né? Que elas são simétricas em relação aqui à bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Do primeiro e do terceiro quadrante, a reta y igual a x. O que quer dizer isso, né? Essa parte da curva azul, por exemplo, aqui, ó, essa partezinha aqui é espelhada dessa, certo? Em relação a essa reta. Essa parte é espelhada dessa em relação a essa reta. Então, aparece exatamente os pontos inversos. Por exemplo, qual ponto que eu coloquei ali na tabela, né? Eu coloquei o ponto menos 2, 4 para a função exponencial. Então, ó, menos 2, 4 para a função exponencial está aqui, não é? E qual que é o ponto da função logarítmica inversa? 4 menos 2. Simétrico a este ponto aqui, né? Em relação à reta bissetriz. Todos os pontos vai acontecer isso, né? Então, a curva é perfeitamente simétrica aí, tá? Aqui, ó, o exercício pede para discutir o domínio dessas funções logarítmicas. Eu vou pegar um como modelo, tá? E vou deixar os outros como exercício para vocês. Vamos fazer essa C aqui. Qual é a condição de existência mesmo? A base tem que ser real positivo maior que 1, diferente de 1, perdão, que é 4, então não tem problema. Mas o logaritmando, ó, esse x quadrado menos 9 tem que ser o quê? Tem que ser real positivo também, maior que 0, né? E nesse caso aqui, ó, a gente tem uma inequação, né, uma desigualdade aqui de segundo grau.
Como a gente resolve isso mesmo? A gente pode fazer, por exemplo, estudando o sinal. Vocês lembram? Então, o que eu faço? Eu acho as raízes dele, o que quiser essa expressão. Um é o 3 e o menos 3. Ó, se eu coloco menos 3 aqui ao quadrado dá 9, menos 9 dá 0. Então, menos 3 é uma raiz. E 3 é outra raiz, né? Ao quadrado dá 9, menos 9 dá 0. Se a gente for representar, imagina que aqui eu tenho o eixo do x. Representar graficamente uma expressão de segundo grau não vai dar uma parábola com concavidade para cima? O que quer dizer isso? Para que eu estou fazendo isso? Aqui eu vou fazer o estudo do sinal dessa parábola. Quer dizer, antes do menos 3, os valores da imagem, se eu pegar valores de x antes do menos 3, a imagem dessa parábola vai dar positiva. Entre menos 3 e 3, negativa. E depois de 3, positiva de novo, certo? Então, esse é o estudo do sinal dessa expressão. Quer dizer, coloca qualquer valor entre menos 3 e 3 aqui no lugar do x, por exemplo. Coloca 0. Vai dar negativa a expressão? Coloca qualquer valor maior que 3 ou menor que menos 3. Vai dar positiva a expressão. Então, o que eu quero? Eu não quero que seja maior que 0 a minha expressão? Positiva. Então, é esse intervalo e esse. Então, para esse daqui, qual que é o domínio dessa função? Vamos escrever na forma de intervalo para a gente lembrar a notação. Ó. É de menos infinito a menos 3, aberto, né? Sempre aberto. União com 3 a mais infinito, certo? Então, aí na forma de intervalo. Vamos fazer mais um aqui, né? Aqui tem o gráfico de uma função logarítmica, né? Nesse caso a gente observa que é crescente, então essa base B deve ser um número maior do que 1, né? Só que ela não está na forma básica, tá vendo? Tem um A somando aqui, né? Por isso o domínio não tá só aqui nos reais. Perdão. Aqui também tem um x mais 1, né? O domínio não é só os reais positivos. Então, o que a gente vai observar? Primeiro, vamos determinar o domínio. Quais valores pode aparecer no lugar do x? A gente precisa ter que esse x mais 1 tem que ser positivo, não é? Só isso, é só essa condição. Se eu passar esse 1 para cá negativo, vai ficar assim, x maior que menos 1. Isso a gente poderia ter observado graficamente, né? O domínio não aparece daqui, x maior que menos 1 em diante. Então, é isso, tá? O domínio dessa função é o intervalo de menos 1 em diante, em menos 1 mais infinito. Aí ele está pedindo, com base nos pontos do gráfico que a gente tem aqui, para determinar os valores dessas constantes A e B, né, da base e dessa constante A. Vamos observar que pontos que eu conheço aqui do gráfico. Ó. A gente tem esse ponto, ó, quando x é 1, a imagem é 4. E a gente tem esse ponto, né, quando x é 0, a imagem é 3, certo? Vamos começar substituindo esses pontos e vendo o que a gente obtém. Então, por exemplo, se eu coloco 0 no lugar do x, eu vou obter 3 no lugar do y. Eu vou escrever, então, uma equaçãozinha assim, ó. 3 é igual a A mais log de 0 mais 1, né? Ó, coloquei 0 no lugar do x na base B. Aqui vai ficar 1, não vai? Certo? 0 mais 1, 1. Daí vai ficar log de 1 na base B. Lembra que log de 1 em qualquer base é sempre 0. E por meio dessa expressão a gente consegue descobrir o valor do A. Então, ó, né, achei que o A é igual a 3. Sabendo o A, eu já posso substituir, então, ó, e colocando esse outro ponto, eu vou colocar 4 no lugar do Y e 1 no lugar do X. Então, vai ficar assim, 4 igual a A, que é 3, já sei o A, né? Log, aí se eu coloco 1 no lugar do X, vai ficar 1 mais 1, que é 2, na base B. Passa esse 1 para cá subtraindo, esse 3, perdão, para cá subtraindo, vai resultar 1, né? Então, vai ficar assim, log de 2 na base B é igual a 1. Então, para eu determinar o B, é só aplicar aqui a definição de logaritmo, né? B elevado a 1 é igual a 2, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, ou seja, B é igual a 2. Então, pronto, determinei os valores de A e B que o exercício pediu, tá? Então, qualquer dúvida, deixe no fórum e bons estudos.